Olá, meu amigo, minha amiga, carinhosamente estamos iniciando pela MDTV mais uma edição do nosso programa MDTV Esportes, com as principais notícias de Mogi Guaçu e toda a região no esporte, o que acontece no esporte. Futebol nacional, estadual, futebol amador, tudo vai ser destaque aqui no MDTV Esportes a partir de agora com toda a nossa equipe. Esse bate-papo dinâmico de toda segunda-feira, né? Esse dinamismo, esporte, a informação precisa aqui na MDTV, o seu canal digital de toda a região. Rapaz, eu tô meio assim de cumprimentar você por causa do programa passado, né? Por quê? Ah, o louco, rapaz. O que aconteceu? Você falou de mim na televisão. Não pode, rapaz. Que couve? Ah, mas tudo bem. Que cai? Tudo bem? Como é que tá? Boa tarde, hoje boa noite, bom dia. Eu tirei a barba, rapaz. Eu fiquei... Pensativo. Nossa, falei, não, vou tirar porque... Aquela comparação realmente foi magoou. Magoou demais. Falei, vamos tirar a barba. Então, agora eu tava só pensando se você vai achar um outro personagem para colocar apelido, né? Não, então, mas eu não consigo escapar do Manny, né? Manny, que é né? Não tem jeito. o mamute Só se você cortar o cabelo. Aí... Escapei da promoção, é o meu barbeiro de promoção de 30 conto. Então, eu não tinha horário para ir, rapaz. Deveria ter ido. Não. E que rodada do Amador, hein, meu amigo? Nossa, e caiu um gigante ontem. Rapaz. Ontem, rodada do Amador, você que não foi. Cadê eu? Que câmera 1, a 2, a 3 aqui, né? Você que não foi no Campano ontem, você perdeu. Caiu um gigante. E que tomba, hein? 1,80 m de altura, 56 anos de idade, com um corpinho de 88 quilos. Caiu. Caiu e deu trabalho lá pro departamento médico de um time lá. A gente vai comentar daqui a pouquinho sobre isso. Olha, meus amigos, o futebol amador de Mogi Guaçu tá incrível. A gente vai falar daqui a pouco sobre a rodada, tem a classificação. Olha, daqui pra frente agora... Eu sempre falo, eu não consigo imaginar quem vai ser campeão, não tem jeito. Eu acredito que até ali, o sexto, sétimo, oitavo, até mais, né, Ivan? Se a gente for ver, até o nono, não dá para falar quem vai ser campeão. O campeonato está forte. Nós temos um time liderando que é o Santa Cruz, nós temos times brigando também na ponta de baixo da tabela para poder escapar do rebaixamento, a briga está intensa, ou seja, o campeonato está equilibrado num todo. A gente vai comentar daqui a pouco. Eu concordo com você, só vou fazer um parênteses aí. O nono colocado é o Comercial com 7 pontos. E se o Comercial não ganhar no próximo domingo, presta atenção você que é torcedor comercialino, se o Comercial não ganhar no próximo domingo, o confronto que tem, e agora eu não me recordo, porque eu não tenho memória, mas tenho vagas lembranças, eu tenho que olhar no papel depois na cola. Na memória, né? Tem que olhar na memória. Na memória do celular. Então, se o Comercial não ganhar domingo... viu? Tchau e se cuida aí, comercial de rica história, de grandes momentos no nosso futebol, tá devendo, hein? Vamos lá, vamos falar com o torcedor São Paulino, nosso... São Paulino, mas o cara sabe de tudo, né, rapaz? Ele acompanha tudo, vai trazer com a gente as informações da rodada do Campeonato Brasileiro, vai comentar com a gente também o futebol amador. Disse que quase foi lá no Campano, deveria ter ido pra gente apresentar o nosso diretor lá, né? Diretor de programação, apresentar ele pros amigos lá. Faltou ele? Faltou ele. Tudo bem, Ronaldo? Boa noite. Rapaz, bom dia, boa noite. Eu tava lá perto e aí eu escutei um barulho, tipo uma coisa caindo. Então você já sabe quem foi caiu. O gigante que tombou. Aí eu falei, cara, aconteceu alguma coisa ali. Eu vi o SAMU passando, polícia, sirene. Eu falei, tá acontecendo alguma coisa, eu vou lá. Mas não deu pra eu ir, eu tava ocupado, não consegui chegar lá. Chegou esse ponto de SAMU? Rapaz, se ele tivesse lá, provavelmente nós tivéssemos as imagens. Porque aí seriam 2 câmeras, né? O Miguel tava focado no campo, graças a Deus, tava focado no campo, mas eu não escaparia das lentes do Ronaldo, eu tava lascado. O comentarista viu, o comentarista alertou. Eu tava prestando atenção no jogo também, o nosso querido Jorginho Fonseca, aliás, o Jorginho tá voando. Precisa trazer ele aqui no programa para gravar com a gente aqui, o Jorginho tá voando nos comentários e tudo que o Jorginho falou a respeito do La 12-11 aconteceu. Ele apontou o jogo do La 12, apontou o jogo do Itaqui, mas o Jorginho acabou acertando tudo que ia acontecer na partida, a gente vai comentar daqui a pouquinho também. Vamos falar do Campeonato Brasileiro, mas antes nós temos informações aqui a respeito da CBF, né? Nós temos aqui agora uma chapa única, que provavelmente vai ser o vencedor, né, da presidência aí da CBF, Chauad, né? Acho que é isso mesmo, o presidente da CBF. Ele é um candidato único à presidência da CBF, depois ali vamos falar assim, retiraram, né? O Reginaldo convidaram ele a sair. Convidaram ele a sair, né? Pela porta de trás ou porta da frente, hein, Ronaldo? Sabe? O que será que dos foi? Fundos. Os fundos, né? Samir Chauad, né? Ele vai tentar recorrer ainda. Vai, né? Vai tentar, né? Que coisa, hein? Mas eu acho que agora Chauad, né? Chauad. Samir Chauad. Samir Chauad. Eu acho que ele não vai conseguir êxito dessa vez, porque as 25 federações... e mais 11 clubes assinaram
pela chapa dele. Então, por isso, chapa única. É esse aí, está na sua tela. O Ronaldo já buscou a imagem dele lá. Ó, além das 25 federações, Flamengo, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Vasco da Gama e Palmeiras estão juntos com o Samir nessa chapa. Então, as federações na eleição têm peso 3. Tá? Então, cada federação que vota para presidente da CBF tem peso 3 o voto. Então, são 25 federações, eu não estou errado não, são 65 votos, é isso, né? Eu faltei da aula de matemática na quinta série, na 7ª série, em 83, enforquei a aula, né? Que diga-se de passagem. Que vergonha falar isso em rede. Meu Deus. Era normal naquela época a gente enforcar a aula. Tanto que... Essa é da época do Padre Longino Bastibinder, né? Eu estudei aquela primeiro grau, né, que falava, né, que era EEPG Padre Longino Bastibinder, Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau. E não era segundo grau na época, era segundo grau porque quinta em diante já era, né? Tá vendo, gente? Não faça isso, viu, crianças? Você dava 10 votos na quadra, na educação física? O professor mandava você fazer isso? Não, minha fase era jogar futebol na quadra. Era a educação física que a gente tinha para entrar suado na sala de aula. Mas cantava o hino. Então, pelo menos isso, né? Aonde nós estávamos? Ah, sim. Está falando das contas. Então, cada federação que vota para a presidência da CBF tem peso 3 o voto. Cada clube da Série A que vota tem peso 2 e cada clube da Série B tem peso 1. Então, das federações, são 25 federações apoiando o Samir Saúde nesta eleição. Vai acontecer dia 25 agora. No domingo, né? No domingo. Porque na segunda o Ancelotti chega. A Comissão Nacional de Clubes, que tem representantes de todas as séries do futebol brasileiro, se pronunciou e Flamengo, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Vasco da Gama e Palmeiras, convidados, eles são membros, na verdade, do Conselho, por parte da Série A. Volta Redonda, Botafogo na Série B são clubes que também estão com essa chapa única. Então, traduzindo, vai ser eleito, o Edinaldo não vai ter o que fazer porque as federações estão com ele. Vale lembrar que o Saúde é presidente da Federação de Roraima. Mas peraí, o Edinaldo teve voto de todos eles para a reeleição dele na presidência da CBF. Mas era conveniente. E agora não é mais? Puxa, esse negócio de futebol e política, eu vou te falar, é um problema, né, Ronaldo? Ingênuo. Ronaldo, é um problema político e futebol, né? Pois é. E o vice dele, o Sil, é o Sveiter. Não sei se vocês lembram. Sveiter é envolvido em um monte de escândalo aí nos esquemas políticos e da CBF. Então não vai mudar nada. Continua. Só muda o nome. Mas entre mortos e feridos não vai salvar ninguém, né? Infelizmente. E o presidente da Federação Paulista de Futebol, o Reinaldo Carneiro Bastos, ele foi à CBF hoje para registrar a chapa dele. Apesar da Federação Paulista e a Federação do Mato Grosso não terem apoiado a candidatura do Samir, ele desistiu de registrar a chapa dele, porque era só a Federação Paulista e a Federação do Mato Grosso. Para formar uma chapa. E a desistência de Flamengo, Palmeiras em apoiar o presidente da Federação Paulista acabou culminando aí com a formação de uma chapa única e no domingo, aí nem é votação, é aclamação, né? Exatamente. Inclusive a Leila Pereira falou bem, né? Disse coisas a respeito do novo presidente da CBF que vai ser eleito e o pessoal tá com esperança, só porque a Leila falou, né? Porque a Leila falou que... Só para fechar o assunto, passar os números exatos, eu achei aqui, das 27 federações nacionais, 25 estão com o Samir Saúde. Ele tem a assinatura de 25 das 27 federações e 10 dos 40 clubes da Série A e Série B. Para um candidato concorrer, precisa de ao menos 8 federações. Então, não teve jeito. Tá fechado a chapa. Mais algum comentário, Ronaldo? Não, desanima falar disso daí. Desanima. Vamos falar agora do Campeonato Brasileiro, os times paulistas, os resultados da 9ª rodada do Brasileirão. A gente traz essa minha classificação daqui a pouquinho. Fique ligado que tem futebol amador daqui a pouco, destaque aqui, inclusive o gol do Itaqui, que nós transmitimos ontem. E tem mais 2 gols aí que a gente vai comentar daqui a pouco da rodada. O gol que o pessoal manda pra gente, né? O pessoal filma na arquibancada, o torcedor
tá com a gente, essa é a verdade. O torcedor tá com a gente, chama no particular, chama no Facebook e tá mandando os lances pra gente coloca com muito carinho também os lances dos torcedores que mandam aqui. Inclusive, William, é até legal você falar isso pro pessoal mandar pra gente, né? Não, outros jogos, né? Ontem acompanhando o ao vivo lá vocês, o pessoal mandava lá, pô, e o Braz? Como é que tá o Braz? O pessoal pensa que a gente tá em todos os jogos ao mesmo tempo. A gente gostaria muito de... Mas não dá, né? Infelizmente a gente não tem uma estrutura ainda pra fazer mais de um jogo. Se tivesse uma estrutura pra fazer 2 jogos, aí arrebentaria os 2 jogos. Isso sem dúvida. Mas enquanto isso, o pessoal pode mandar os lances que a gente coloca aqui. Só lembrando que já estamos chegando a 8 mil, já passou de 8 mil visualizações? Está chegando, eu acho que já passou de 8 mil no Amadorzão e está passando de 5 mil no Iguaçu agora. E tem mais a reprise do jogo aqui. Ou seja, todo domingo é uma verdadeira chinelada de audiência. Graças a Deus, o nosso trabalho está sendo desenvolvido. E vamos confirmar. Quer confirmar? Já vem aí, porque aparece aí, né? Já aqui, já. No grupo aí, aparece. Então já está aqui, ó. 8.900 visualizações só no Amadorzão do Iguaçu. Só no Amadorzão. Então, a coisa está ficando boa aí para o futebol amador, essa divulgação maciça, né? Bom, vamos falar da 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo que nós vamos comentar é o São Paulo e Grêmio. São Paulo enfrentou o Grêmio, tem aí os melhores momentos de São Paulo e Grêmio. O Ronaldo pode abrindo o seu comentário, Ronaldo. Fique à vontade. Cara, um joguinho feio. Joguinho de sábado à noite feio. A Arboleda marcou gol, O primeiro gol do Grêmio foi uma falha do Pablo Maia. Nossa. O Pablo Maia, ele tá voltando de uma lesão e deu pra ver que ele tá totalmente fora de ritmo, coitado. Ele entrou em 10, 15 minutos do primeiro tempo porque o Marcos Antônio machucou. E aí ele entrou, falhou, ó. Ele perdeu o tempo de bola aí, saiu errado, ó. Nossa. Recuou a bola errado. E ele já tinha amarelo, então por isso que ele nem fez a falta aí no contra-ataque. Se ele fizesse a falta, ia receber o vermelho. Então ele preferiu confiar no Rafael. Rafael saiu mal. Ele nem foi pra frente, nem voltou. Ficou parado ali na pequena área e tomou o gol. E vai ao gol do Arboleda agora, né? Isso. Aí foi no intervalo, tirou o Pablo Maia. Ele jogou 20 minutos só. O técnico tirou ele e colocou outro jogador. Aí foi o gol do São Paulo, o gol do Arboleda. Um gol de cruzamento. São Paulo estava até melhor que o Grêmio. O Grêmio não entrou para jogar. O Grêmio fez cera desde o início. Não queria jogar. O time do Grêmio em si tá uma lástima, né? Tá mal. Mal. Joga muito feio. Os caras só jogam numa bola. Tá aí o gol do André Silva agora, né? E agora o pênalti. Polêmico no Luciano. Pois é. Achei que foi polêmico não, viu? O VAR entrou em ação. Depois se você puder voltar aí, a gente vai falar. Foi polêmico por quê? Porque antes do lance do pênalti, teve um escanteio e o Arboleda deu uma cotovelada na cabeça do zagueiro que fez o pênalti depois. Então o Grêmio reclamou disso, que antes do pênalti teve uma falta. E o André Silva foi lá e marcou o gol do pênalti. Marcou. Né? E o São Paulo, antes de passar para o Ivan, São Paulo tem um problema grave que é todo jogo perde jogador. Ontem perdeu o Marco Antônio, lesão, e o Luca, o menino de 17 anos que entrou bem durante a semana, torceu o pé ontem, vai ficar também um tempo de fora aí para recuperar a torção. Tá legal. No meu ponto de vista, o Zubeldia está tendo mais sorte do que inteligência, né? O time do São Paulo não consegue render. Você não vê o São Paulo apresentando um futebol de sobra no campeonato em todos os jogos. Todos os jogos do São Paulo, o São Paulo vinha de inúmeros empates, aqueles empates também sofríveis. E é o que eu digo, na minha visão, o Zubeldia não é técnico para o São Paulo. São Paulo precisa urgentemente estudar um outro nome, buscar alguém para melhorar esse time. Mas agora vai tá ganhando, Ivan, não vai tirar o técnico, né? Mas eu acho que de repente, como já vem de um tempo patinando, de repente essa talvez fosse a hora, porque vai ter um mês aí de parada para o Campeonato Mundial de Clubes, e é o tempo de todo mundo arrumar a casinha. E vai vir também a janela de compra e venda de jogadores. Então, de repente, seja o momento, nós estamos caminhando aí para a 10ª rodada do campeonato, essa foi a 9ª, e aí agora no mês de junho, o campeonato vai parar para a disputa do Mundial de Clubes. Então, de repente, seja esse o melhor momento para o São Paulo pensar num novo treinador. Já deveria estar pensando para, ao parar o Campeonato Brasileiro para o Mundial de Clubes, trazer um novo treinador, dispensar o Zubeldia, porque o São Paulo consegue, em alguns jogos, se igualar por baixo com o adversário. No caso do Grêmio. O Grêmio é um time fraco, é um time que não consegue render. Contra o Santos, o São Paulo conseguiu vencer o jogo, mas tomou um sufoco do Santos em dados momentos. Então, tomar sufoco do Santos tem que estar mal mesmo. Tá mal mesmo, né?
E aí é que eu falo para você, entre o dedo do técnico. O Zubeldia não consegue fazer o São Paulo render. Então, para mim, o São Paulo tem que pensar num outro nome. Pois é, tá aí o Tricolor venceu o jogo. É aquilo, né? Eu até concordo com o Ivan nessa questão do técnico. É que tem técnico que parece que não entra no ritmo. Apesar dessa fase que o São Paulo vem passando, na verdade seria... o torcedor está desconfiado. O torcedor está desconfiado. Até mesmo na Libertadores, né? O São Paulo vem fazendo uma Libertadores até segura, a contento, segura. Mas o torcedor ainda fica com o pé atrás por causa de atuações do São Paulo em alguns jogos. Então, eu acredito sim que se vir uma série de derrotas aí, o Zubeldia não aguenta no São Paulo, né? Mas enquanto tá vencendo, segura. Que argumento vai mandar o técnico embora? Não tem argumento, né? O Flamengo mandou o Dorival Júnior embora. Numa sequência campeão, boa, né? Verdade. Mas aí eu discordo. O Flamengo mandou o Dorival porque a torcida reclamava que tinha um elenco muito forte e não jogava um futebol bonito. O São Paulo não tem um elenco forte. Tem que ser realista. Uma coisa é você cobrar de um técnico que nem o Abel, o Felipe Luiz, até o Botafogo que não tem um grande elenco, mas tem dinheiro. São Paulo não tem dinheiro. São Paulo tá quebrado, não pode contratar nem... Tá procurando vender jogador. Então, pra fazer caixa, né? É difícil você correr atrás de um técnico agora que você não tem nem dinheiro para pagar. Vai pegar qualquer técnico, que nem pegou no passado Carpini. E o Zubeldia também, o problema do Zubeldia é que ele nunca foi técnico de time grande, né? Ele só foi campeão com a LDU e na Argentina dirigiu o Defensa e Justiça. Mas então, é bom que ele... técnico de time pequeno também, ele tá acostumado a jogar no ataque. O Zubeldia é bom que ele abraça o jogador, né? O árbitro, ele gosta de extravagância, né? Dar um carinho, né? Trata com as carinho. As calças justinhas, né? Tá igual o Cuca, né? Bom, tá igual. Deixa eu ficar aqui. Vamos falar do Corinthians agora, o Timão venceu. Olha vamos falar do Santos. Não, fala do Corinthians. O combinado... Mas peraí, Ronaldo. A gente tem que falar de quem venceu. O combinado, quando a gente planejou o programa, foi falar do Corinthians. O combinado não era ter bullying, né? Ninguém falou pra mim que a gente ia falar do Santos. Mas vai ter que falar do Santos. Olha o Yuri Alberto aí. Ei, Yuri Alberto. A lei do ex aí, ó. Yuri Alberto. Toda vez que joga o Santos jogou de branco? Gol. Tô surpreso. O Santos jogou de branco? Jogou. Teve jeito. E o gol precisou do VAR, né? Foi isso? Foi. Então, 1-0 pro Corinthians. O placar magrinho, mas... Dos times paulistas que eu costumo dizer que estão aí realmente num colapso, Corinthians e Santos. São Paulo tem uma parte financeira complicada, mas o São Paulo ainda está levando. Agora o Corinthians está todo lascado financeiramente, não paga ninguém. Cheio de denúncia. O Santos está com esse peso morto que é o Neymar, que não sabe que foi campeão, inclusive lá naquele campeonato lá, que eu nem sei do que é de também jogador não sei parado, né? Eu confesso que não acompanho. Kings League. Que coisa esquisita aquilo lá. Comemorou enquanto o Santos estava perdendo, tudo bem. Aí. E o salário que o Neymar ganha. Então o Santos tem um peso enorme que tem imagens do Neymar lá, ó. Enquanto o Santos tomava vareio lá do Corinthians, tem imagem do Neymar lá, ó. O Santos... Esse cara virou Ele é um popstar, né? Popstar, né? Mas só se for Olha popstar de gente retardada, né? Acho que virou O- popstar de gente retardada, porque pra eu A situação do Neymar hoje... A torcida do Santos zoando o Neymar. Quando Mas ele quem entrou. fala com o Neymar... Eu falo assim, Ronaldo, quem fala com o Neymar hoje é jogador de futebol. Eu gostava muito do futebol do Neymar. O Neymar tinha tudo para ser realmente um jogador referência no Brasil, em todos os quesitos, todos os aspectos. Depois de Ronaldo Fenômeno, depois de Ronaldinho Gaúcho, quem veio foi o Neymar. Ele que veio para poder tentar trazer esperança para o futebol brasileiro, um menino jovem, talentoso. Mas hoje, quem fica puxando o saco do Neymar não tem a cabeça boa. Eu falo isso com todas as letras. O Neymar hoje é um popstar, não é jogador, não tem que ser idolatrado como jogador mais. Acabou. Eu acho que quem pensa que o Neymar ainda tem chance de mostrar alguma coisa, infelizmente a cabeça não está boa. O Neymar hoje no elenco do Santos, ele é mais um. A única diferença do Neymar para os demais jogadores que estão no Santos é que ele em campo, ele ainda preocupa o adversário. Então ele consegue prender 2 jogadores na marcação. E isso, se o Santos conseguisse pôr as suas peças principais para jogar juntos, que é o caso agora do Zé Rafael, que está voltando, mas perdeu, tem o Zé Rafael como reforço e perde o Soteldo. Aí você tem o Barreal, de repente você perde o Rincon. Então, não só o Xavier agora, mas o Caixinha antes, não consegue ter aquilo que ele enxerga de time principal do Santos com todas as peças disponíveis. E o Santos não encaixa jeito de jogar, porque agora o time está num sufoco danado. Você está
alguns jogos sem ganhar, acho que são 6 jogos que o Santos não ganha. Penúltimo colocado. Penúltimo colocado, vendo os times de cima pontuando, bem ou mal pontuando, o Santos não consegue pontuar. Então, o problema do Santos hoje é conseguir 11 jogadores que o treinador entenda que são os titulares e pegar eles e conseguir fazer 2 partidas seguidas com esses jogadores. E ele não consegue, porque ontem teve a boa notícia do Zé Rafael, jogou bem, enfim, mostrou até um certo ritmo de jogo, mostrou futebol, mas perdeu o Soteldo machucado. O Neymar deve voltar, acho que contra o CRB na Copa do Brasil. Eu não tenho esperança nenhuma mais. Aí ele está na pré-lista da seleção, Sim, contam com ele, enfim, óbvio, né? Mas o Santos precisa urgentemente de uma vitória, que seja por 0-0. Se de repente ganha do Vitória lá em Salvador, que eu acho muito difícil pelo atual momento do time, se ganha lá, ganha um fôlego também. E aí depois vai ter Botafogo na Vila, vai ter... O campeonato inteiro é complicado, mas o Santos precisa de uma vitória. Sobre o Corinthians, alheio aos problemas extracampo, que não são poucos, o Corinthians até é um bom time e tem um baita treinador para time, que é o Dorival. Então, se essa diretoria do Corinthians tivesse um mínimo de sã consciência, um mínimo de inteligência, faria o que é certo para deixar o Dorival tranquilo para jogar, para deixar o Dorival tranquilo para montar o time. Aí você abre noticiário do Corinthians, nomes ligados ao PCC, a não sei mais quem. Você abre lá, provável impeachment do presidente, dívida por causa da Vaidebet, dívida por causa não sei o quê, não pagou o estádio, pendência com o jogador, pendência porque não pagou o clube de origem do atleta. É o mesmo caso do Santos. A diferença é que o Santos consegue ainda, financeiramente, dar uma segurada. Já tem denúncia, perigo lá com fair play financeiro, agora, não é fair play, me subiu a palavra. Quando você não pode registrar jogadores. Agora me sumiu o termo aí. Mas o Santos tem um problema com a Arouca de Portugal, pela compra do João Basso. Tinha que pagar 15 milhões lá, não sei o que o Marcelo Teixeira resolveu. E tem um problema com o técnico também, né, que estava antes. O Pedro Caixinha. Caixinha 15 não aceitou, milhões, né, a proposta do né? Santos. Ele quer que pague a multa rescisória à vista. Isso, ele quer os 15 milhões ali, né? Mas o Santos, com tudo isso, ainda consegue ter um controle dessa situação. Já o Corinthians, por causa da política do clube, não ser uma política responsável, o presidente do Corinthians chegou prometendo mundos e fundos, meteu os pés pelas mãos, fez um monte de loucura. Ele está tirando o dele da reta, viu? Mas uma entrevista coletiva dele aí, está tentando tirar o dele da reta, viu, Ronaldo? Eu acho que não consegue não, né, Ronaldo? Eu acho que não. Eu queria só destacar esse lance aqui da expulsão do jogador do Santos. Porque o jogador do Corinthians provocou, né? Derrubou o jogador do Santos. E no final, quem acabou sendo expulso foi o jogador do Santos porque ele já tinha amarelo. E aí o pessoal do Santos está reclamando disso. O juiz errou, quem começou a confusão foi o outro. Mas quem foi inocente foi o jogador do Santos, né? Sabendo que tá pendurado, vai querer discutir com o jogador do Corinthians, o jogador do Corinthians foi esperto. Esquerdo, né? Foi o lateral esquerdo, né, que foi expulso. Foi. E o Santos já tava perdendo, né? Isso não é desculpa para falar, perdemos porque expulsaram injustamente, prejudicou. Santos eu acho que tá se prendendo muito à volta do Neymar. Neymar não vai salvar o time. Neymar é importante. Ex-jogador já foi, filho. Ele já é era. Importante pro time, mas ele não é ele que vai fazer mudança no Santos, não. Acho que se o Santos não abrir os olhos, lá para outubro já tá rebaixado. Tem alguns confrontos chaves aí, né? Principalmente contra o Vitória, o Sport, o Juventude. Não ganhou do Ceará e não ganhou do Bahia. Eram 2 jogos que o Santos precisava ter vencido, mas o campeonato do Santos hoje é contra o Sport, o Juventude, o Vitória, o Grêmio, que não está bem. Então o Santos tem um campeonato à parte aí para ser disputado. Se porventura ele conquista vitórias contra esses times, dá um respiro e acaba, né, conseguindo ficar no meio da tabela ali. Mas a situação do Santos é muito difícil hoje, sobretudo porque o Xavier não consegue pôr aquelas peças que ele entende como titular, todas elas juntas, porque vira e mexe tem alguém machucado. E o Coringão venceu, né? Acho que é importante o Corinthians hoje estar ali em 8º. Acho que o Corinthians aos poucos vai tentando se encaixar também
dentro do Campeonato Brasileiro, já que o ano passado passou sufoco, né? Ano mas passado, ainda sufoco total. Esse ano que é um pouco mais de tranquilidade aí. O ano passado se recuperou a ponto de chegar na Sul-Americana, né? Sim, E na pré-Libertadores, né, o Corinthians chegou, né? chegou para a Libertadores, foi eliminado aí, né? Tô Não certo teve aqui? jeito. Foi isso mesmo. Então, o ano passado ainda... o ano, não igual o Santos esse ano, mas o Corinthians no ano passado flertou com a zona do rebaixamento durante muito tempo no Campeonato Brasileiro. O Corinthians, Ivan, ele aproveitou a janela do meio do ano para reforçar o time, mais ou menos o que você falou agora há pouco, de trocar técnico, essas coisas. Se não fosse o meio do ano passado a janela, o Corinthians com certeza ia ser rebaixado. Então, o Santos eu acho que tem que fazer o mesmo. Senão... É uma visão que até eu estava vendo uma análise do Caio Ribeiro esses dias, acho que foi quinta-feira passada, sexta-feira passada, uma coisa assim. O Caio falou o seguinte: o Santos tem elenco para estar no meio da tabela do campeonato, não é para estar na zona de rebaixamento. E explicou o porquê que ele pensa dessa forma. E ele acrescentou esse detalhe, ele falou assim: o Santos tem que aproveitar a paralisação do campeonato para a disputa do Mundial de Clubes. Porque muitos dos times brasileiros vão perder peças importantes, enquanto o Santos vai ter a chance de se reforçar com peças que supram a necessidade do treinador. Então, acredito que isso possa acontecer. Agora, tem que acordar, né? Porque senão a Série B está ali de novo, né? Bom, vamos falar também aqui, na verdade, do Mirassol Internacional. Só vou falar do resultado, viu, Ronaldo? Foi 1-1 o jogo. Isso. O jogo que aconteceu lá no Beira-Rio, 8h30 da noite. O Mirassol conseguiu empatar o jogo lá com o Inter. Um baita de um resultado, né? Resultadaço empatar lá em Porto Alegre. Agora, vamos falar do Palmeiras. Palmeiras que jogou contra o Red Bull Bragantino, saiu atrás do placar. O Bragantino saiu na frente e o Palmeiras acabou virando o jogo. E o líder da competição, o volante Gabriel, né, no primeiro tempo fez o gol. E depois, melhor depois do intervalo, no segundo tempo, o Palmeiras foi e acabou virando o jogo. Portanto, o time do Palmeiras. 2-1, Ivan Rezende. O Palmeiras é um time muito eficiente e bem treinado, né? A gente tem falado aqui da questão do Palmeiras, está bem na Libertadores, está bem no Brasileiro, e às vezes as pessoas criticam o Abel, porque o Abel é meio estrelinha mesmo, é o jeito dele, mas quando tá ali, quando tem que resolver a situação, ele chama para ele e ele resolve. Briguento, marrento, mas eu volto a dizer, é um baita treinador. Foi ele quem corrigiu o Palmeiras de críticas no Campeonato Paulista, de muita gente contestando, de muita gente reclamando, se já não era hora de trocar o Abel, se a seleção, se a CBF chamasse, ele podia ir para a seleção, o Palmeiras tentar o treinador. Você não tem treinador no mercado hoje, olha o que eu vou falar, você não tem no mercado hoje, atenção torcedor palmeirense, treinador à altura do Palmeiras, a menos que você vá na Europa buscar. Porque você Tem não... que achar um Abel da vida lá, né? Não, tá difícil. Então, para o torcedor do Palmeiras que torce o nariz para o trabalho do Abel, para o torcedor do Palmeiras que se irrita quando o Palmeiras tropeça, presta atenção. Não há no mercado nacional hoje, e talvez em boa parte do mercado mundial, treinador à altura do Palmeiras. Porque com o que a Leila investe, com o que o Palmeiras fabrica de jogador na base, o dinheiro que o Palmeiras movimenta no futebol internacional, para ser treinador do Palmeiras hoje, tem que ser de Abel para cima. Se for para dar um passo atrás, buscar alguém aqui no mercado nacional... Já sofre, né? Não dá certo. Pois Baita time, treinador excepcional, e o Palmeiras está aí dando resposta. Classificado antecipadamente na Libertadores, invicto, ganhando todas até aqui na Libertadores e líder do Paulistão, líder do Brasileiro. Desculpa. Murilo e Maurício marcaram os gols aí do time do Palmeiras, portanto, nessa virada, Ronaldo. E acho que só o Jorge Jesus, né? Que está livre no mercado, que seria um bom substituto para o Abel, apesar do estilo bem diferente. Mas realmente não tem não. O Palmeiras já está tentando renovar com o Abel, porque ele falou que era o último ano dele, né? O contrato dele acaba no final do ano. Mas parece que vai fazer uma oferta milionária a Leila para manter o Abel. Parece que é 6 milhões por mês. Uma grana boa aí. Eu iria. Eu também, né? Quem que não vai? Eu iria. Bom, dá para fazer uma plástica e ainda sobra pro churrasco. Nossa vida, não dá nem para reconhecer o Ivan mais. Só uma curiosidade rapidinho, esse jogo foi disputado ontem no estádio Cícero de Souza Marques, que é o substituto do Nabi Abichedi. Que substituição, hein? Eles estão... O Nabi fechou para Reforma. construir, né? Para construir o novo estádio. Isso, vão fazer a arena lá. Então, a Red Bull
reformou esse estádio, que é da Prefeitura de Bragança Paulista, é um estádio municipal com capacidade para 12 mil pessoas. A CBF liberou para 10 mil pessoas e ficou um estádio aconchegante, um estádio bacana. Ficou. Vou marcar um dia, eu conheço o Júlio César, ex-goleiro do Corinthians, ele tá trabalhando lá no Red Bull. Marcar um dia pra gente fazer a entrevista com ele lá. O que vocês acham? Pra ele mostrar como é que não é tá aquele ficando. que levou o 100 gol do Rogério, não, né? É ele mesmo. Tem matéria. Tem Matéria à vontade, viu, Ivan? Ele tem assunto, viu, Tem cara? assunto. E o cara é gente boa e ele faz parte lá da administração do clube agora e ele se aposentou lá, né? Aliás, o Bragantino realmente, não é de agora não, mas apesar que o Bragantino, quando era Bragantino, Clube Atlético Bragantino, estava realmente numa situação complicada, né? Tava meio capengando, né, Ivan? Não se firmava, Não né? se firmava, né? Tava na Série C do Brasileiro, enfim. Aí quando o Red Bull chegou, meu amigo, aí o negócio mudou totalmente. Por isso que eu falo, às vezes a SAF faz bem pro clube, mas depende como é administrado. Eu acho que isso aí vale também para quem, até clube que não é SAF sabe disso. Né? Como é que é difícil você administrar um clube, você vê a situação do Corinthians, né? Isso aí tudo política, tudo coisa mal feita, tudo coisa feita nas coxas, tudo promessa que não é cumprida, rombo do cofre do clube, né? Mas quando você tem uma SAF que interessa em investir e sabe que futebol bem administrado, acontece isso. O exemplo é o Palmeiras, né? Então, parabéns ao Bragantino, a estrutura, está aí no Campeonato Brasileiro, o Bragantino que já tem aí a tabela de classificação. Tem. Se tiver a tabela, já pode trazer pra Então, gente, vai Ronaldo. por aí? É? Põe só a parte de cima, só. Põe de 10 para cima. Não, mas infelizmente vai ter que mostrar o É, vice-líder, ó. É, vice-líder, né? Vira a tabela aos contrários. Vamos lá, Ronaldo. O Palmeiras, eu nem falei do Palmeiras, né? O Palmeiras, pra mim, eu acho que ele é o campeão desse ano do Brasileiro, porque ele tem um elenco muito bom. O Palmeiras, se você for ver, todo jogo ele poupa algum jogador, o Abel tá poupando, e o time mantém o mesmo estilo de jogo, o mesmo ritmo. Dificilmente um time que tem um elenco assim completinho, dificilmente um time de pontos corridos ele vai mal. Então eu acho que o Palmeiras tem tudo para ser campeão brasileiro esse ano de novo. E aí você vê o exemplo dos times tão Tem uns dois mal. times que eu tô torcendo aí pra ser campeão brasileiro. Palmeiras e Cruzeiro. Cruzeiro, por que o Cruzeiro? Eu gosto do Cruzeiro. Empatou ontem com o Galo, né? 0x0. 0x0 o jogo. O time tá voltando novamente a... Depois que o Dudu saiu, aí você tá torcendo pro Cruzeiro, né? não. Até que o Tá Dudu mesmo. magoadinho que o Dudu deu um pé na bunda dos palmeirenses. Acredito que não, mas o Cruzeiro é um time que merece voltar a ter status dentro de um campeonato brasileiro, porque é um time que tem história, né, Ivan? Ficou todo aquele tempo na Série B do Campeonato Brasileiro. Né? Agora sim que tá começando a entrar novamente nesse ritmo. Vamos torcer para manter, né? Porque voo de galinha e cavalo paraguaio chega, né? Pois é. Deixa eu só falar então a classificação, mas eu acho que nem vou falar de todos, eu vou dar ênfase só nos paulistas pra gente ganhar tempo com o Amadorzão. Hoje tem bastante coisa pra falar. O Palmeiras está em primeiro com 22. O outro paulista que tá bem é o Bragantino em quarto. Surpresa, até a gente achava que ele não ia bem, começou mal. E aí depois vem o Corinthians em oitavo com 13. Mirassol e o São Paulo. São Paulo tem 12, Mirassol vem em seguida com 11. E lá embaixo, lá no fundo do poço, na escuridão. Na Fossa das Marianas. Nossa, mesmo que ganhe do Vitória no final de semana, o Santos não consegue sair da penúltima colocação. 5 pontos. E pensar que o Santos... Deixa eu ficar quieto. Fica mesmo. Então, mas essa semana o Santos tem um jogo importante com o CRB, né, Ivan? Sim. Pela Copa do Brasil, o jogo da volta, o primeiro jogo 1-1, e quase que o Santos perdeu, né? O Braz salvou um pênalti lá, pegou um pênalti. O Brasão fez a defesa do pênalti no finalzinho do jogo. Nesse jogo, há a possibilidade do Neymar jogar. O Departamento Médico do Santos trabalha com a hipótese do Neymar jogar. Mas você sabe por quê, né? É marketing, né? É porque o pai dele agendou um amistoso com o RB Leipzig lá nos Estados Unidos e no contrato tá que o Neymar tem que estar em campo. Exatamente. Então ele precisa estar apto para jogar esse amistoso show lá nos Estados Unidos. Recentemente o Ronaldo Fenômeno falou sobre a contusão do Neymar e ele alertou para o seguinte: o Ronaldo passou por 2 problemas gravíssimos no joelho, então ele tem lá uma certa autoridade para falar do assunto. Ele falou que o problema dele foi resolvido porque ele parou para se curar. E quando ele voltou, ele tinha problemas musculares.
Então ele disputou a Copa de 2002 no limite dele e dali em diante ele já sabia que ele não conseguiria jogar tanto mais quanto ele jogou. E ele aconselhou o Neymar, se recupera, volta, faz mais um ano e para, porque o joelho não vai deixar ele jogar e se o joelho deixar, as contusões musculares não vão deixar, porque foi uma cirurgia complicadíssima e que o Ronaldo, né, por ter passado pelo mesmo problema, alertou sobre isso. Ele vai conseguir jogar num nível médio por mais um ano, depois que ele resolver algumas questões musculares, porque não vai voltar a jogar num grande ritmo, não tem como. Mas enfim, bom, eu que tenho os 2 joelhos ferrados, não consegui jogar num grande nível. Ai, meu Deus do céu. Vamos falar do Campeonato Amador agora. Acabei de... tudo ao vivo é coisa. Acabei de receber uma mensagem do Reginaldo, de Santa Cruz. Eu quero ouvir essa mensagem daqui a pouco para ver o que vem por aí, tá? Mas antes, eu gostaria de colocar aqui e fazer, na verdade aqui, torcer para que possam fazer aí e possam retornar com um clube, né, tão tradicional e tão querido que é o Sport Clube IP. Esse time fez um grande sucesso, gente, nos anos 90, principalmente nos anos 90, por conta, né, acho que foi 3 vezes campeão da primeira divisão esse time. 3 ou 4 vezes campeão da primeira divisão, acho que 3 vezes. O time do Sport Clube IP. Eu tenho ali um vídeo, Ivan, ó, de uma decisão do Sport Clube IP no Campeonato Amador de Mogi Guaçu, ó. Tá aí o vídeo, ó. É de quando esse vídeo? 1992, 93. Acho que é 92, decisão de 92. Nessa época eu ainda não estava no rádio esportivo aqui em Mogi Guaçu, mas estava tá aí, na Vale Verde. O Sport Clube IP é uma equipe, gente, que nasceu ali no finalzinho dos anos 80, se eu não me engano. Eu tenho aqui até o logo do time aqui que fala, né, de quando o clube foi fundado, em 1986. Então, um clube já antigo, um clube, eu diria antigo no sentido de, né, já todo mundo saber da existência desse time. E agora o Sport Clube IP está retornando para o futebol amador de Mogi Guaçu, com Marquinhos Dundum e todo o pessoal que montaram uma diretoria para a volta, para o retorno do Sport Clube IP, que de início vai disputar a seletiva, que é a 2ª ou 3ª divisão, não sei como é que vai ser seletiva para terceirinha. Né? Mas eu não sei como é que vai ser esse ano, parece que vai ter ainda aquela junção com a 2ª, e inclusive tem a chance até de voltar para a primeira divisão, já de cara, o time do Sport Clube IP, se permanecer aquele modelo, né, Ivan, de juntar a 2ª divisão, abrir o espaço para uma seletiva, mas através da 2ª divisão, desde ser para a 3ª divisão. Eu não sei porque ainda não tem essa informação por parte da Secretaria de como vai ser a forma de disputa da 2ª e 3ª divisão, ou se vai ter a seletiva para a disputa do campeonato. Mas eu gostaria novamente do vídeo, das torcidas, dos torcedores, porque eu vou comentar uma coisa aqui muito bacana. Mogi Guaçu tem essa tradição de um bairro, de uma certa localidade, abraçar um time. Isso acontece hoje com o Brás. A Zona Sul, mais precisamente região ali do Itacolomi, região do próprio Parque Guaínco, Jardim Progresso e o pessoal ali do Jardim Brasília, abraçaram o Brás como time do coração. Aí o Celso Ribeiro... Sim, o Celso Ribeiro, repórter, né? Repórter, até nessa época aí, né? Nosso querido Celso Ribeiro, que hoje está na Secretaria de Esportes ainda, ó, para você ver como é que o nosso futebol amador é forte, né? Então, esse pessoal abraçaram para valer o time do Brás. E a gente vê uma torcida maravilhosa do Brás. Mas você vê que desde essa época, olha que linda a torcida do Sport Clube IP. Não é comparando, viu, gente? O Brás tem a sua torcida valorosa, o Paulista tem também. Né? O Ladoso, a gente viu uma festa bonita ontem lá no Campano, né? O Vila Miranda. Mas para você ver que o futebol de Mogi Guaçu tem essa tradição. Tem essa tradição de quando um bairro, uma certa localidade quer abraçar um time de futebol, ele abraça e vai prestigiar e faz uma festa bonita como essa. Então, meus parabéns para quem teve a iniciativa do retorno do Sport Clube IP. Acho que o Éder jogou lá, a Bicheira jogou lá, tantos outros craques passaram e vestiram a camisa do Sport Clube IP, Ivan. É o retorno de um gigante que marcou uma era no futebol amador da cidade de Mogi Guaçu, assim como outros grandes, como Santa Cruz, que está aí, que voltou recentemente e líder do campeonato, fazendo um papel brilhante no amador da primeira divisão da cidade. Nós até tivemos aqui o áudio do Reginaldo, né? Reginaldo. Então, é a volta de um time que marcou época e que tem tudo, assim como o William falou, com a comunidade
dos IPs abraçando o time novamente, tem tudo para ser um dos grandes times aqui da nossa cidade, como já foi. E se pudesse, se nós tivéssemos aí o retorno de outros grandes, como o Grêmio Iguaçuano, muito tempo presidido pelo Osmirtoso, o Atlético da Vila São Carlos e outros grandes times aqui que a memória agora me trai e eu não me recordo, então eu não vou fuçar muito para não ficar devendo muito time aqui, mas é uma iniciativa a ser sim aplaudida, uma iniciativa a ser sim exaltada. Então, parabéns aí aos envolvidos, o IP está voltando. E mais uma vez o vídeo, vamos colocar o vídeo mais uma vez, que eu quero o Ronaldo comentando também, porque o Ronaldo, eu sei que ele, agora, né, que está acompanhando junto com a gente a primeira divisão, ele já sabe da existência do futebol de Mogi Guaçu e sabe como é forte, mas eu acredito que agora que ele está por dentro junto conosco aí, com as informações de futebol amador, mas tá aí, Ronaldo, ó, Esporte Clube IP, clube dos anos 90, 3 ou 4 vezes campeão da primeira divisão, fazendo bonito, fazendo uma festa bonita. Desde aquela época, o futebol de Mogi Guaçu é forte. Eu vim de São Paulo, né? Tô há 5 anos aqui. Mas eu sempre ouvia pelo meu sogro falar dos jogos do amador aqui, né? Que estádio que era esse? Camacho. Na época? Camacho, né? Camacho. Caramba, bonito Camacho cheio, hein? Era bonito. Tem alguém chamando aí, chamou você. E agora, quem que vai lá, hein? Mínima noção. Não, vamos seguindo aí. Vamos seguindo. Eu ouvi alguém chamando aí. Auxiliar técnico ali, ó. Miguel, não sei o quê, Ivan, alguma coisa assim. Se o IP quiser voltar hoje, o que ele vai precisar fazer para chegar A primeira? na primeira? É que eu estou dizendo, teoricamente e tradicionalmente, Ronaldo, nós temos a primeira divisão, a segunda divisão, a terceira divisão e tem a seletiva. Eu não diria que a seletiva seria quarta divisão, não. Ele já faz parte da terceira divisão, seria para aqueles clubes que desejam disputar alguma série, eles se organizam ali, disputam a seletiva, passou da seletiva, entra os classificados para a terceira divisão. Então é um passo. Só que de um tempo para cá, a terceira divisão meio que foi... A seletiva e a terceira foi agregada uma na outra. Né? Uma na outra com a segunda divisão. Isso, trouxeram os 3 campeonatos para um só. Os 3 campeonatos para um só. Então, por conta do calendário esportivo da cidade, porque realmente o calendário era gigantesco. Espremido, né? Era muito espremido, porque você tinha a primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão, a seletiva primeiro, e depois para depois começar a terceira divisão com as equipes que caíram da segunda divisão, né, para a terceira, e as equipes que classificaram da seletiva que vai jogar a terceira divisão para subir para a segunda. Então era muito espremido. Então hoje eu precisava entender mais, na verdade eu não tenho essa informação ainda, porque esse tipo de informação parece que é confidencial, a gente não pode ter acesso, infelizmente, mas eu gostaria de saber, porque se for agregado a seletiva e a terceira divisão com a segunda divisão, encurta o caminho do Esporte Clube IP, se montar um elenco a contento. Se o Marquinhos Dundum e toda a diretoria lá do IP montar uma equipe que possa disputar de frente a frente uma segunda divisão, e quem sabe ano que vem a gente pode ter o Esporte Clube IP na primeira divisão, se tiver essa questão aí da junção da terceira, da seletiva com a segunda divisão e abrir essa possibilidade, Ivan. Eu acredito que vai ser da mesma forma que foi o ano passado, exatamente pela questão do calendário. O campeonato da primeira divisão está previsto para acabar no dia 29 de junho. E nós teríamos julho, agosto, setembro, outubro e começo de novembro para a realização da terceirinha seletiva, seletiva terceirinha, e a segunda divisão. Eu acho que é pouco tempo, porque são muitos times. Então nós teríamos, a menos que se utilize o fator grupos, você tem lá 30 times, você faz 6 grupos com 5 times, busca a fórmula aí de fazer já a classificação para chegar já a 8 times, classificando de repente 6 grupos, você classifica os campeões de cada grupo e os 2 melhores segundos colocados. Aí você tem 8 times, aí tá simples, aí você faz as quartas de final, cruzando o melhor contra o pior classificado e até chegar à semifinal. Você faria isso daí, num cálculo rápido aqui, gente, eu estou exemplificando, tá? Isso é figura de linguagem. Não é o que vai acontecer, não é o que vai acontecer. Pelo amor de Deus. Só estou falando que encurtaria o tempo de disputa. Então seria 6 grupos de 5 times, classificando o campeão de cada grupo. Você vai ter aí 4 rodadas por... Eu estou certo? 4 rodadas por grupo? 6 times, 6 grupos de 5 times. É isso aí, seria 4 jogos a primeira fase para cada time. Então,
seriam 4 finais de semana. Aí você tem a segunda fase num final de semana, são 5. A semifinal e a final, seriam 7 finais de semana. Aí fica um campeonato muito curto, você tira o brilho, né? O brilho do campeonato. Brilho. Então, mas é uma maneira de ver o futebol para encurtar calendário, para não espremer tanto, em novembro, que eles querem fechar todos os campos, né, para recuperação de gramado, então não daria tempo. Então, acredito eu que esse ano ainda vai ser agregada a seletiva com a terceirinha e com a segunda para ter um campeonato só e dar tempo de em novembro fechar os campos para que o gramado se recupere. Exatamente. Bom, eu acho que vai manter o mesmo esquema do ano passado, então eu acho que essa chance do Esporte Clube P já passar da seletiva e já ir para uma fase aí para acesso à primeira não vai ser muito difícil, não. Eu sei que eles estão mexendo ali os pauzinhos para poder montar um baita de um elenco, mas vai ter bons times aí nessa segunda divisão também, viu? Vai ter bons times, a gente vai acompanhar sem dúvida nenhuma. Eu tenho a foto agora aqui do jornal Gazeta Guaçuana, a matéria que saiu a respeito da punição dos jogadores. Gente, é o seguinte, vamos lá. O pessoal estava reclamando, até o nosso querido de Júlio comentou na publicação, falou que a matéria não deveria ter exposto os nomes dos jogadores. E eu concordo. Eu concordo. Porque se é uma coisa, gente, já definida, porque isso aí cabe recurso, hein? O Braz voltou uma nota, para quem quer ver o andamento do campeonato, é preocupante a nota do Braz. É preocupante. Para quem quer ver o andamento da rodada até o final, que não tem a paralisação, porque o ano passado tivemos um problema, né? Problema com a arbitragem. Com a arbitragem. Foi o outro ano, o ano passado, ano retrasado parou, 2022 parou. Então, todo ano o campeonato para 1, 2 semanas sem rodada. É preocupante porque o Braz está no direito de reivindicar, no caso aí, o direito dos jogadores. Pô, 2 anos os jogadores punidos sem poder entrar em campo. Então, eu acho que a punição serve para você, vamos dizer assim, colocar ordem na casa, obviamente. Você não vai... Se aconteceu a confusão, foi comprovada a confusão, todo mundo tem direito de ampla defesa. Todo mundo tem direito de defesa. E a defesa tem que colocar as provas de que tal jogador não participou da situação e que a punição realmente foi uma punição pesada. Mas eu achei desnecessário expor também, viu? Não é culpa da Gazeta, não. O William, mas assim, não querendo ser advogado da secretaria, mas essa punição foi baseada em quê? Tem uma regra. Sim, tem uns artigos que definem as punições. Tem os artigos que definem. A punição é em cima dos artigos. Mas é aí que eu falo, gente. É aí que eu falo. Eu falei na transmissão ontem e volto a repetir. Diretor de time de futebol tem que ler todo o regulamento de cabo a rabo. É isso que eu quero chegar. Do primeiro parágrafo até o último. Não adianta chegar durante o campeonato e questionar a regra. Por que lá antes... Tem reunião com os dirigentes. Tem reunião antes de começar o campeonato. Vai ser assim. Mas a lei se tiver briga, se jogador entrar em briga, vai ser punido assim. Por que o dirigente do Braz na hora não falou, não, eu discordo? Tá muito alta essa punição aí. Mas então, uma cara, coisa não que eu é só aprendi culpa dentro... da secretaria, não. É culpa também de quem é responsável pelo clube. Mas é que eu falo sempre, a lei tem que ser lei por ser justa, não por ser lei. Ela tem que ser justa, né? Só que tem um detalhe, agora eu falo com os dirigentes, eu falei na transmissão ontem e eu volto a repetir. Se tem reunião na Secretaria de Esportes para definir tabela do campeonato, para definir como vai ser o formato do campeonato, para discutir regras, é nesse momento que os diretores têm que unir e cobrar a secretaria, gente. Eu achei pesadíssimo 2 anos. Eu acho que isso, na minha opinião, você acaba... Logicamente você coloca um certo, não diria medo, mas um certo receio para que não aconteça confusões futuras. Acho que isso também é um ponto positivo. Talvez eles queiram atingir esse ponto, né, de evitar confusões futuras, como aconteceu no Camacho. Na verdade, o jogo do Camacho foi maravilhoso. Teve sim confusão, mas... A ação da guarda foi rápida, dentro de campo, fora de campo. Teve sim esse tipo de situação, mas achei que 2 anos realmente foi uma punição muito dura, muito, né, radical para esses jogadores que foram punidos aí. Mas eu falo pro dirigente, chegou na hora H, meu amigo, não fica com a cabeça baixa, não fala amém. Olha o regulamento, discute. Por que 2 anos aqui? Não dá para diminuir isso aqui, não? Tem que ter unanimidade para poder acertar essas coisas. Aí hoje... Quem não está nem aí com a situação, às vezes tem dirigente que não é com o meu time mesmo, tá tudo tranquilo, para de reclamar, não tem que parar o campeonato. Mas quando é no time dele... Aí ele vai para a briga. A situação é a mesma coisa. A indignação é a mesma coisa. Então o nosso campeonato está crescendo e já passou da hora
de todos nós unirmos na hora de uma reunião na secretaria, não tem que ter nada pronto na hora da reunião. E tiver um não, aí tem que ir pra briga, ué. Fazer o quê? Tem que pegar e lutar pelos direitos do seu clube. Mas eu acho que naquele momento, se tiver uma unanimidade, se tiver todo mundo unido, a gente pode fazer muitas mudanças no futebol amador de Mogi Guaçu, começando por algumas regras. Então hoje é o Braz que está exigindo os direitos. Amanhã pode ser o Santa Cruz, amanhã pode ser o Paulista. E aí, como é que fica? Não é meu clube, não estou nem aí? Então, acho que a gente tem que estar atento a tudo isso, viu, Ivan? Esse é o mal do futebol brasileiro, só vem a nós. O VAR está aí cometendo atrocidades no futebol brasileiro. E aí eu só lembro de reclamar quando eu fui prejudicado. Sim. Quando você é prejudicado, eu lavo minhas mãos. Então... Gente, não é vamos falar assim, não é querendo pegar no pé do dirigente. Pelo amor de Deus, vocês são guerreiros demais. Quem faz o campeonato não são é vocês. questão de pegar no pé. Mas é questão de na hora de chegar lá, né, Ivan? Mas não adianta agora ficar falando, é muito pesada a punição. É a regra. Tinha que ter visto isso antes. Eu fico... Senão, para que tem regra? Se for assim, não, tem a regra, mas lá na frente a gente vê se vai usar a regra. Não, assinou, vamos lá, beleza, é isso. O que tem que servir de exemplo é que nem o William falou agora. Os outros times paravam a pensar, podia ser meu jogador, podia ser meu time. Então, vamos sentar todo mundo para a próxima não acontecer isso. Mas agora, depois que acontece, não adianta ficar reclamando, entrar na justiça. Só vai estragar o campeonato que tá bonito, tá legal. Aí o Braz agora vai entrar na justiça, vai suspender o campeonato. Não, eu entendo o seu ponto de vista, mas eu discordo nessa questão da punição. Eu acho que a secretaria deveria de rever antes que pare o campeonato. Eu acho que toda a regra pode ser mudada, Ronaldo. Me desculpa, mas até... A brecha que o Braz coloca nessa nota de repúdio, que eu acho que vai conseguir mudar a situação. O campeonato vai parar. Que infelizmente a secretaria não recuar. Que puniram, né? Vou até ler a parte Se que a fala secretaria disso. não recuar... Eu tô no mesmo ponto que você. Tô de tá olho nesse vendo, mesmo ponto. Ivan? Fica à vontade. Já achou essa parte? Sim. Pode ler, então. Então, ó, vamos pegar aqui do ponto onde é citada a punição aos jogadores. Ambos os jogadores foram citados na súmula por uma suposta agressão que não ocorreu, como ficou evidente nas imagens da transmissão oficial da partida. Nossa, imagem no caso, né? Exatamente. E confirmado em Oficial, audiência tá realizada. Não, bom demais. Além disso, foi constatado que pessoas que assinaram o documento que fundamenta a denúncia sequer estavam presentes no local e que compromete, né, na verdade, a verdade do processo e a integridade da decisão. É isso que eu queria tocar nesse assunto. Tem as imagens. Nós colocamos, por mais que essas imagens, mas a imagem não é conclusiva, as imagens estão ali. E eu vou falar um negócio aqui que eu não queria falar, porque vai sobrar para, de repente, alguém chamar o Ivan lá e falar, Ivan, você falou isso, então você depõe. No caso do Nielsen, o Nielsen levou uma trombada do Vitor Hugo. E isso está tá na nossa filmagem. Lá dentro de campo eu falei isso. Falei, olha, o Nielsen acabou sendo, na hora eu falei agredido. Depois eu voltei atrás do que eu falei, porque eu vi que foi uma trombada do Vitor Hugo nele. Entrevistei o Vitor Hugo no pós-jogo. O Vitor Hugo falou, olha, Nielsen é um menino bom, trombei com ele ali, falei com ele, pedi desculpa, jogamos juntos já. O Nielsen não revidou. Está nas imagens. O Nielsen ficou caído, sentado, atrás de mim. E eu vi e conversei com o Vitor Hugo depois. Então, eu queria entender, baseado em que as punições foram feitas. Porque a menos que as imagens mostrem coisa diferente do que eu estou dizendo, e o Nielsen partiu para a briga, teve muito empurra-empurra, teve muita confusão, a agressão, as imagens não mostram. Eu dei uma revisada também nos dias seguintes, depois do jogo no Camacho, dei uma olhada lá. A agressão, só se o árbitro flagrou alguma coisa ali que os olhos da gente e as lentes nossas não viram. Estamos passíveis a mudar de opinião. Exatamente. Isso aí é fato. Mas eu também, eu acho que tanto para o Paulista quanto o Braz, esse jogo, gente, foi um jogo, na minha opinião, estava lá, eu vi, de como tem que ser um clássico, tem que ser tratado um clássico. Jogando num estádio municipal, apesar das condições do Camacho, mas a segurança, teve ali um princípio na torcida tumulto, ali de tumulto e tal, mas logo foi
resolvido o problema. Então foi um jogo maravilhoso. Agora, essa punição de 2 anos, o Braz está com todo o direito de entrar, né, com recurso. Isso aí é direito do Braz. E como eu também acho que tem todo o direito a secretaria também de evitar que o campeonato pare. É a minha opinião. Pode entrar num acordo, né, para evitar esse Questão do acordo, se quiser diminuir a punição. Pô, 2 anos com um jogador que às vezes... E os jogadores do Paulista? O Paulista não vai recorrer. Não vai recorrer, mas então, o que o Paulista alegou para não querer recorrer? Se pronunciou ou não? Olha, eu também não entendi. Eu vi alguma coisa. O Danilo é um cara inteligente, viu? O Danilo é um cara compreensivo, o Danilo à frente do Paulista, vamos dizer, a velha guarda do Paulista, né, Ivan? É um cara extremamente cauteloso. Isso eu falo porque eu tiro o chapéu pro Danilo, para todo o pessoal que tá ali. O Danilo está há muitos anos no Paulista, Muitos anos no Paulista. Mas eu achei realmente que a punição foi muito exagerada. Na minha opinião, gente, foi muito exagerada e pode fazer com que o campeonato pare. Só isso que eu tô falando. E se o campeonato parar, todo mundo sabe, né? Todo mundo tem um planejamento. Jogador que já está fechado com o time para jogar até o dia 29. Se você atrasa uma rodada, vai atrasar a final. Atrasa tudo, né? Atrasa tudo. Então, Deixa eu espero, sinceramente, que eles possam chegar ali num acordo para não poder paralisar o campeonato, mas principalmente a secretaria reveja essa punição. Só um esclarecimento aqui. O que eu estou falando sobre o Paulista não recorrer, eu acho que está na matéria da Gazeta Guaçuana, se eu não me engano. É alguma coisa sobre isso. Tem a punição, né, o nome dos atletas punidos, enfim. E me parece que o Paulista não vai recorrer. É o que eu me recordo que está na matéria, posso estar falando alguma besteira aqui, mas acho que está aí nessa matéria que o Ronaldo está mostrando agora. E o Braz entendeu que os jogadores foram punidos de forma excessiva e é óbvio que prejudica o Braz, porque o Guilherme é um zagueiro titular, né? Um baita zagueiro. Teve peça também importante. No jogo Comercial e La 12 também punição, né? Teve também, né? Teve. Essa parte, eu confesso para você que acabei não lendo tudo. Até no meu celular não vou conseguir ler porque eu tô sem óculos. E aí também não vou conseguir, viu? O auxiliar técnico, Rodrigo Donizete. Do atleta Everton Aparecido de Abreu, do Comercial. E o Hélio também. Acho que o Hélio também teve esse problema. Comercial. Então, bom, gente, do que pode acontecer? O Braz recorre, deve entrar aí com recurso, alguma coisa assim, e a secretaria vai ter que julgar o recurso. Vamos fazer um exercício aqui de, né? Lembrando que, acabei de ver na matéria agora também, só pontuando, Ivan, antes de você concluir, você me perdoe, a advogada do Braz já falou que se não tiver o acordo com a secretaria, vai entrar na justiça comum. Aí, meu amigo, desanda tudo. Porque a justiça comum não é apenas uma semana de rodada parada. Tem outras demandas. É 2 ou até 3 semanas sem rodada do Campeonato Amador. Tem outras demandas para eles resolverem. Então, para resolver do futebol é aquela coisa, é por ordem de chegada. Então, vamos fazer aqui um exercício de né, aquela coisa assim, tipo, tentar exemplificar e mexer com a memória do torcedor no seguinte sentido. Vamos supor que entre-se com um recurso na sexta-feira, 4 horas da tarde. A justiça aceita. Não dá tempo, isso. E não dá tempo da secretaria julgar. Mas aí tem outro detalhe, será que é passível de parar a rodada isso aí? Olha, são caminhos, né, que só a justiça vai dizer, porque se você disputa... Tem esse detalhe também, né? Se tiver sob júdice e você realiza a rodada... Vamos supor que tal time quer escalar o jogador que foi punido. Não, ele está suspenso, né? Está suspenso, aí não tem jeito, Eu né? acho que é risco de perder ponto e outras coisas mais. Isso. Então, Eu acho que a advogada do Braz pode entrar com pedido de suspensão no campeonato para não prejudicar o time. Tipo, meu jogador não está suspenso, não pode entrar, então eu quero que suspenda o campeonato até resolver o caso. Na verdade, nessas últimas rodadas, os jogadores envolvidos e suspensos já não atuaram, né? Tem isso. Agora... partir do princípio, não vou escalar e vejo que dá depois, é um risco muito grande. Eu acho que o Braz não faria isso. Nem o Paulista. Não, tô falando no sentido assim, por que o campeonato pararia se é uma questão meio que, né, não relacionada a jogador irregular? Esses jogadores são titulares no Braz? Sim. No Braz, o Guilherme o Vitor não. Eu tô falando, gente, porque geralmente o campeonato para quando tem algum jogador atuando irregular. Aí tem que parar o campeonato. Agora, nesse caso, também eu preciso buscar essa informação para falar com mais propriedade, né? Se é passível de parar. Eu acredito que seja. Eu acredito que não tem jeito. Se entrar na justiça comum, eu acredito que automaticamente paralisa a justiça comum acatando a demanda aí do Braz, a questão
jurídica, eu acho que já vem a notificação para a secretaria automaticamente parar o campeonato. Até que seja julgado. E justiça comum demora. Logicamente que tem uma pressa, porque eles sabem, né, que o campeonato está rolando, tem mais equipes envolvidas, mas a pressa seria 1, 2 semanas, gente. Eu acredito que até 3 semanas. Então eu acredito que tem que chegar no consenso, Secretaria de Esportes e o time do Brás, os advogados, sentam, analisem corretamente, fala para os pessoal que julga vir, né, ir lá, nada à distância, não assina documento à distância, vai todo mundo lá, a comissão julgadora, senta na mesa e vamos definir para o campeonato no Pará. Vou usar minha bola de cristal aqui, ó. Vou prever. A advogada do Brás vai conseguir entrar na justiça. E o campeonato vai parar. Vai parar, aí a prefeitura, a secretaria, o responsável, vai sentar com eles e vai entrar em um acordo. Mas aí é vamos um diminuir desgaste, a punição e fica bom para ambas as partes, como disse o Celso. Tudo Russomano, bem, mas aí ficando bom para ambas as partes, vamos seguir mas o aí campeonato. você vai entrar na justiça comum, que tem gasto para isso, tá? Não é de graça não, viu? Mas... Vou falar uma coisa para você, eu não consigo chutar aqui, mas um preço de um advogado para poder defender uma causa dessa, gente, não é igual você defender qualquer outro tipo de causa que tem aí sem ser uma causa esportiva, desportiva no caso. Não é barato não, Então ela não vai querer entrar na justiça para depois fazer acordo com a secretaria. Eu acho que ela vai querer ir até o fim. Inclusive para tentar até reparar, talvez, se for comprovado, os danos causados da punição ao jogador. Isso pode acontecer. Não é muito difícil acontecer isso não. Mas, como em Mogi Guaçu já tem histórico, né? Muitas vezes, últimos anos. Então, a gente, só para um resumo rápido aqui, nos últimos anos nós temos tido muitos problemas com relação à continuidade do campeonato, se é um problema que interrompa, se é um problema que atrapalhe. Então, olhando por esse lado, a gente vê com certo pessimismo a continuidade do campeonato se confirmar que a advogada do Brás vai entrar na justiça. Se ela entrar, nós vamos ter problema no campeonato. Agora, depende muito da diretoria do Brás. O que a diretoria do Brás quer? Quer a qualquer custo que diminua a punição dos meninos? Aí, até acho que, olhando por outro lado, pondo um pouco de otimismo nisso, se os dois já estão ausentes algumas rodadas e o Brás está jogando, de repente, e a punição não deve ser diminuída, por 2 anos está muito, vai diminuir para 1 ano? Então, eles não jogariam agora da mesma forma. Olhando por esse lado, eu acho que o campeonato não para. Mas analisando o histórico dos últimos campeonatos... Só que se eles for deixar para depois, não consegue reverter mais, né? Passa o prazo e não consegue resolver a questão. Mas enfim, gente, se fosse outra equipe, eu seria solidário com essa questão da punição. Sem dúvida nenhuma. Se fosse Santa Cruz, Paulista, Lannister... eu seria solidário com todos. Eu acho que realmente 2 anos é muita coisa. Muita coisa. Porque, assim, futebol amador, gente... Hoje tem uma rivalidade entre Brás e Paulista, vamos falar assim, né? Uma rivalidade, a gente já viu isso aí no campo. Poxa vida, mas amanhã o jogador do Brás pode estar jogando no Paulista. Então você não tem que desejar. Isso, né? Você não tem que desejar que o jogador fique 2 anos sem jogar. Ninguém é fixo ali, não sei o Lu, né? Que está 7 anos no Itaqui, né? Mas você não pode desejar, por exemplo, que um jogador fique 2 anos sem disputar uma competição em Mogi Guaçu. Eu acho que isso aí é um exagero. Porque o time que deseja isso... Pode ser que amanhã ou depois não acontece nada, né? Coloca panos quentes aí e o jogador vai jogar no time seu. Imagina, você vai desejar uma coisa dessa para um jogador, como é que você vai ter hombridade depois em querer falar, não, eu fui contra. Não, pô. Não. Acho que tem que chegar num acordo aí para poder não ter esse tipo de situação. Vamos falar do La12, Itaqui, nós tivemos o jogo. Jogo bom, hein, rapaz? E o Lu foi um monstro. E o Lu jogou demais, hein? Meio campista do time. E aquele Tarde Sabiá, hein? Rapaz. É Bruno Sabiá, né? É Bruno. Bruno Sabiá. Joga demais. O Bruno Sabiá, ele é parente do Eli Sabiá? Acho que é irmão, Sim, né? irmão. Irmão do Eli São Sabiá. 3, né? É o Bruno, Eli e agora não me recordo o outro. E o Sabiá, que é o pai, né? É o Sabiá velho. Mora lá no Jardim... a família mora no Jardim Selma. Jardim Selma. Achei que era no IP. Não, mas acho que morou lá. Não tenho certeza, mas a família hoje está morando lá no Jardim Selma. E tem uma notícia que domingo parece que o Damião vai estrear junto na transmissão nossa, hein? Acho que vai entrevistar o Damião. Vamos agora então pro gol. Quiser colocar o gol com a narração, você me avisa, viu, Ronaldo? Você dá um ok aí pra ver se vai sair com a narração. Depois deixa o gol rolando aí que a gente comenta. Dá pra colocar o gol com a narração? A gente coloca o gol com a narração. Começo da jogada. Tá com a narração? Não. Tá certo. Vamos ver aqui então com... A gente tá com o tempo estourado já. Não dá pra colocar com a narração depois, mas enfim, tá aqui, ó. Mas pode assistir depois o jogo. O jogo às 10h30. Exatamente. Bonito gol, né? Foi bem... Trama de ataque bem feita, né? E, curiosamente, no decorrer da partida, no final do primeiro tempo, eu dizia, o La12 está dando muito espaço no seu campo esquerdo de defesa,
e, claro, por consequência, o campo direito de ataque do Itaqui. E o La12 não marcou, o Itaqui não aproveitou. No segundo tempo, primeira jogada que o Itaqui aproveitou exatamente naquele ponto, o Itaqui fez o gol. E voltou o Itaqui atento àquele espaço para utilizar para fazer o seu gol, o gol da vitória, enquanto o La12 não corrigiu isso, que era esse ponto ali estava falho, a marcação estava distante. E por isso o Itaqui tinha todo aquele campo para jogar, não fez no primeiro tempo, fez no segundo e fez esse baita gol. Lembrando que o La12 meteu 2 bolas na trave do Itaqui. Dudu. Meteu um sufoco danado em alguns momentos no Itaqui, não conseguiu fazer o gol. Aí, como a gente falou no decorrer do jogo, né, uma bobeira, uma titubeada do sistema defensivo do La12, saiu o gol do Luquinha. Pedido, não? Não estava. Tava não. Do lado de lá teve um problema lá no jogo, a gente tem que comentar. Um lance polêmico, viu? Eu nunca vi na minha vida, cara. Já sei que você vai falar. Eu nunca vi na minha vida impedimento na cobrança do tiro de meta. Tiro de meta, né? Igual no arremesso lateral. Olha, quem apitou foi O Vander Machado. Vander Machado. Mas Ô, Vander, me desculpa, mas dessa daí não dá para defender. não dá pra defender. Não Nem dá pra tem defender. As justificativa, imagens né? mostram isso, só você viu. O cara cobrou tiro de meta. Será que ele levou? Porque quem cobrou tiro de meta não foi o goleiro. Não, mas não tem nada a ver. Tem nada a ver, tiro de meta do mesmo jeito, né? Só se ele falou, não, o jogador cobrou tiro de meta, porque foi o jogador de campo, de linha que cobrou tiro de meta, não foi o goleiro não tinha condição de cobrar o tiro de meta. Jogador de linha que cobrou, se a gente pegar a imagem você vai ver. Sim, sim. A bola quicou, não bateu em ninguém, chegou no jogador que estava à frente, o bandeira levantou e marcou o impedimento. Mas pode ter sido a luz do sol. Na hora que ele viu a bola vindo assim, ele perdeu um pouco a visão. Sabe quando você olha pra luz? É que o Itaqui ganhou o jogo. Exato. Senão ganhou e o árbitro saiu de ambos os lados, tanto do La12 quanto do Itaqui, criticadíssimo das duas. Teve uma hora que as duas torcidas se uniu Pra xingar. e ficou lá na beira da alambrada, na orelha do Paulo Diber. E foi o erro foi do Diber, né, inicialmente. Mas, rapaz, as duas torcidas, achei até engraçado. Mas é erro que isso não pode acontecer numa partida de futebol jamais. Então, a cobrança do tiro de meta, assim como a cobrança do arremesso lateral, é reposição de bola. Quando você tem a bola parada dentro de campo, para reiniciar uma partida, uma falta, enfim, a bola está dentro do campo de jogo, foi colocada ali numa falta ou numa outra circunstância, bola ao chão. Então, se o atleta, o atacante for lançado, ele está em posição regular. Como se ele estiver, né, na posição de impedimento, é correta a marcação. Na reposição de bola no lateral e no tiro de meta, não há um impedimento. O Diber levantou a bandeirinha. O Vander Machado, na correria do jogo, ali no momento quente do jogo, de repente passou desapercebido. Ele poderia ter sinalizado para o Diber baixar a bandeira e deixar o lance seguir. Porque ao dar sequência no lance, se sai o gol, ele teria o argumento. Foi tiro de meta, no tiro de meta não há impedimento. Então ele teria o argumento da regra. Como ele concordou com a marcação do Bandeira, deu tudo que deu. Inclusive, depois do jogo, todo mundo concordou que, né, principalmente os atletas, a comissão técnica de ambos os lados, eles concordaram que a regra deveria ser aplicada, coisa que não aconteceu. O Guilherme do Itaqui, o treinador, acabou sendo expulso. Teve muita confusão, o jogo teve 12 minutos de acréscimo, foram 2 minutos por paralisação para hidratação. E 10, né, da confusão. E 10 da confusão, acredito ali que até um pouco por causa de alterações também, sim, mas a maior parte do tempo por causa dessa confusão, mas não tira o brilho de um baita jogo, com bolas na trave, com um gol bem feito, com algumas ótimas defesas e com a vitória do Itaqui. Baita de um jogo. Vamos lá então para os próximos jogos. Fechando o La12 Itaqui, não tem mais o que comentar, todo mundo assistiu o jogo, o Jorginho foi muito feliz nos comentários também. O Braz bateu o Mercenários por 2-0, acredito que não tem muito o que comentar nesse jogo, o Mercenários apenas tem que se cuidar, né? Tá ali, né? O Mercenários está com uma sorte, porque Pepinheiro não está vencendo e o Lênin não está vencendo. Então o Mercenários também não está vencendo, então tá tudo embolado ali, a parte de baixo da tabela. Tá empatado de ponto difícil. Com o Ipepinheiro. Tem que ficar esperto, né? Mas nesse jogo o Braz tinha assim um favoritismo. Tinha. 2-0 pro Braz. Lannister 0, Vila Miranda. Tem um gol do Vila Miranda 5, tem um gol do Juliano aí, viu? Acho que o primeiro que eu te mandei, viu, Ronaldo? Vila Miranda, né? Do Vila Miranda. Tem um gol do Juliano. Baita golaço de falta. Um jogador também, o Juliano jogador, é um cara experiente. Gol de falta, né? O gol de falta. Olha lá o gol de falta que ele fez, ó. Baita gol, cara. Cara, eu nem lembro a última vez que o São Paulo marcou um gol de falta. Não, baita golaço do Juliano. Entra nesses assuntos. Deixa São Paulo, Santos, deixa pra lá essas coisas. É que faz tempo que a gente não vê, né? Gol de falta. Ontem tem mais um aí de falta que a gente vai colocar. Do Juan Bianelli. A gente vai colocar também, que é do time do Ipiranga. Vocês já perceberam que o profissional tá cada vez menos tendo gol de falta, cara? Não, acho que é pouco treino, né?
Mas nós temos no Campeonato de Futebol Amador aqui de Mogi Guaçu, na primeira divisão, nós estamos tendo a felicidade de ver alguns belos gols. Nós debatemos muito, né? O jogo do Braz com o Paulista, o Rian, o Rian, que fez o gol de voleio, enfim, são belos gols. E Juan, né? Juan, né? Nós tivemos ontem também um gol bem feito do Luquinha, uma jogada bem trabalhada, esse gol de falta, então o Amador nos proporciona esses grandes momentos. Fora que nós temos um grande cobrador de falta também, que joga, é o Anderson Preto, né? Isso, Baita, joga no Ayumas, né? Baita cobrador de falta. Daqui a pouco falando no Ayumas. Falando em Ayumas, o Ayumas estava ganhando de 4-1 do Ipiranga, o Ipiranga marcou mais 2 gols aí no final. Qual o gol de falta desse jogo? Vamos lá, o gol de falta do Juan Bianelli, tá aí, um baita golaço. Vamos voltar aqui, ó lá, ó. Baita golaço também, não sei se você conseguiu ver o gol, olha lá, ó, no ângulo. O goleiro nem saiu do lugar. Golaço. Parabéns, ó, os dois, tanto o Juliano quanto o Bianelli fez realmente 2 belos gols que foi o destaque da rodada. Então a Ayumas venceu 4-3. É um time que está chegando, Ivan, quietinho, a gente estava falando do Ayumas. É um time que vai, mais uma vez, brigar por título. Brecou a reação do Ipiranga no campeonato, deu uma segurada no Ipiranga, em que pese, analisando a tabela de classificação daqui a pouquinho, o torcedor vai ver, para mim, tanto Ipiranga quanto Ayumas estarão na próxima fase, só resta saber ali a posição. Porque os dois estão brigando direto, né? Isso. Não vejo o Comercial com potencial para atrapalhar o 8º colocado, nós vamos falar do Comercial daqui a pouquinho, né? Também então, acho que não cai, mas também vai, né? Mas não tem... Tem risco, né? Mas... Não estou vendo. São 3 rodadas pela frente. O Comercial tem que torcer por tropeços do 8º, do 7º colocado e ele fazer a parte dele, coisa que está difícil. Então, é mais fácil que estão à frente tropeçar do que o Comercial fazer a parte dele, pelo que a gente está vendo no atual momento do Comercial. Então, o Ayumas confirma a sua ótima campanha no campeonato e breca o Ipiranga, que é um time que vinha em ascensão. Certinho. Vamos lá. O Comercial... perdeu para o Paulista. E esse é clássico, viu, gente? Também, viu? Clássico também. Acho que para quem está acompanhando o futebol amador aí, faz 5 anos que eu acompanho amador, né? A molecada mais nova aí, Comercial e Paulista sempre foi clássico e clássico ferrenho do futebol amador de Mogi Guaçu. Tá aí o Paulista venceu o time do Comercial pelo placar de 3-2. O Paulista vai também agora se recuperando, né? Perdeu para o Ipiranga e agora recuperou uma vitória importante nessa rodada. O Paulista vinha de vitória no clássico contra o Braz 1-0, aquele jogo do Camacho. Perdeu para o Ipiranga jogando no Serep e ontem acabou batendo o Comercial pelo placar de 3-2. Se reabilita o Paulista e dá uma travada no Comercial, que está ali, né, naquela situação, não sabe se sobe ou se desce, está numa situação perigosa e o time do Paulista dá uma respirada aí, porque mesmo que não se classifique entre os 4 primeiros, que terão a vantagem de empate na segunda fase, o importante é estar classificado para a segunda fase, para a torcida, porque chegando na segunda fase, também tem o seguinte, não tem a vantagem do empate, mas se ganhar de um que se classificou lá entre os 4 primeiros colocados, vai com moral maior para a semifinal. É isso aí. Então tá aí o Paulista venceu e o Santa Cruz bateu o Pepinheiro. Eu achei que foi 3-0, foi 4-0, o Reginaldo até me corrigiu ontem, foi 4-0, hein? 4-0 pro Santa Cruz em cima do Pepinheiro. Aliás, Santa Cruz é o próximo time que a gente vai transmitir. Jogo domingo, né? Jogo domingo lá no Campano. Inclusive no Campano, enfrenta o Ayumas. Jogão de bola, hein? Rapaz. E aí, Pepinheiros, infelizmente, Pepinheiro do Miguelzão tá ali lutando contra o rebaixamento. Um time que sempre foi forte. E o Miguelzão, todo mundo sabe da luta dele. É um cara excepcional, um grande incentivador do futebol amador. Merece todo o reconhecimento. Mas esse ano, infelizmente, o time não se encontrou, não se achou, não se encaixou. Quem sabe acontece alguma surpresa aí, igual foi no ano passado, né? Escapou, né? Escapou também. Mas aí, vai. Eu tenho uma camisa do Ipepinheiro em casa, uma das relíquias que eu guardo. O Adriano Gordo me deu. Eu tinha a do título do Ipepinheiro. 2012. Quem jogava naquela época lá era o Tailândia? Não faz pergunta difícil que eu não tenho memória. Eu tenho várias lembranças. Era o Tailândia, eu acho que o Tailândia, o Adriano Gordo. Mas não Paulinho do Braz, né? O presidente? Jogou no Ipepinheiro. O presida, Paulinho, jogou no Ipepinheiro. Louco, velho. Opa! Aí, eu tô falando, não tenho memória, tenho várias lembranças, não lembrava dessa situação. Pois é. Então, eu tenho do Paulista, tenho do Ipepinheiro, tinha do Santa Elisa, nos vai e vem da vida, isso aí ficou... essas duas que eu citei, as duas que eu citei, do Paulista e do Ipepinheiro, eu tenho, e tenho mais uma ou outra lá guardadinha. Agora, do Santa Elisa,
A primeira que eu ganhei do IP Pinheiro, que o Adriano Gordo me deu, no vai e vem da vida, acabei perdendo. Então, eu estou falando isso por causa da história do Miguelzão à frente do IP Pinheiro. E no futebol de Mogi de Guaçu, que ele é um abnegado. Ver o IP Pinheiro nessa situação, a gente só entende o seguinte, do que o futebol consegue fazer com a gente. O futebol dá e tira na mesma proporção. Deu muitas alegrias ao Miguelzão, eu sei que o coração dele esse ano está partido por causa dessa situação aí. Tem tempo? Tem, são 3 jogos. Mas ele sabe da dificuldade que vai ser esses 3 jogos. A gente conhece o Miguelzão, a gente sabe que ele tem plena consciência da situação que ele está vivendo hoje no Campeonato de Futebol Amador da cidade de Mogi Guaçu. É óbvio que se a gente pudesse fazer um campeonato aqui com 30 times amador e ninguém cair, a gente faria. Porque a gente ama o amador e as coisas que o amador nos proporciona. Agora, você tem a emoção para ser campeão e tem a emoção de escapar de um rebaixamento. Eu acho que o Miguelzão hoje ele está vivendo um ponto diferente na vida dele, que é lutar contra o rebaixamento. Tá certo. Vamos passar. Mas, eu acho que, olhando aqui as 3 últimas rodadas que vão ter agora, quem está mais complicado é o Comercial, viu? O Comercial pega agora nas 3 últimas Vila Miranda, Ayumas e Brás. Com Vila Miranda é confronto direto para tentar subir, né? Então, vai vendo. Agora, o Mercenários, eu acho que é o que está melhor. Só depende dele. Por quê? Ele pega o Paulista, que é difícil, mas os outros 2 são IP Pinheiro e Lannister. É briga direta. Se ele ganha deles, ele se livra. Então, esse seu comentário serve também para o IP Pinheiro e para o Lannister. Sim. Porque supondo-se que aconteça aí de na próxima rodada o Mercenários não ganhar, eu não sei contra o Lannister joga. O Lannister pega Ipiranga, Paulista e o Mercenários na última rodada. Jesus amado, Lannister. Entendeu por que eu tô falando que o Comercial é o pior? Porque o Comercial não tem jogo direto com eles. O Comercial só pega quem tá lá em cima. E eles se enfrentam, os que estão atrás do Comercial. Então eu acho que o Comercial vai ter que tirar... Vai ter que tirar Cartola, um suor grande. Vai ter que ganhar um, empatar outro e torcer para combinações. O Lannister também tá com a vida bem complicada, viu? Tem o Paulista na próxima rodada, né? Eu acho que o Lannister não tem mais chance. Mas é triste, porque, aliás, o uniforme dele é maravilhoso. O uniforme do Lannister é incrível, cara. Bonito pra caramba. Pra mim, um dos mais bonitos dessa primeira divisão foi o uniforme do Lannister. E é mais uma, ó. Aí, ó, que nem se a gente for seguir o que tá acontecendo, o Lannister vai chegar na última rodada contra o Mercenários. Provavelmente o Lannister já vai estar rebaixado. E aí é mais uma comodidade pro Mercenários. Vai pegar um time que já está rebaixado. O IP Pinheiro, você tem a sequência aí? Tem, né? IP Pinheiros pega lá 12 na próxima, Mercenários na penúltima e o Ipiranga na última. É um confronto direto. Então, analisando a classificação agora, a gente entende que o IP Pinheiro pega num confronto agora na frente, pesado. Então, o favoritismo é do adversário do IP Pinheiro. Sim. Aí depois o confronto direto com o Mercenários. E na última rodada salve-se quem puder. Pois é. Bom, a classificação rapidinho aí, ó. Eu não vou passar a pontuação, apenas a classificação, por causa do horário, já estouramos o horário aqui. Santa Cruz em primeiro, segundo Brás, terceiro Itaqui. Quarto Ayumas, quinto Paulista, sexto La 12, sétimo Vila Miranda. Oitavo o Ipiranga, nono Comercial, 10º Mercenários, 11º IP Pinheiro, 12º Lênis. Tá aí, portanto, a classificação. Meus amigos e minhas amigas, vamos embora. Ronaldo, obrigado mais uma vez pela sua participação. Hoje estouramos o tempo aqui, mas falar de futebol amador é bom demais. Um abraço, querido. Até o próximo programa. Tá bom, o futebol tá legal e não dá pra deixar de falar. De jeito nenhum. Falou pra vocês. Um abraço. Tamo junto, meu companheiro. Até segunda-feira que vem. Jornada, né? E domingo mais uma jornada. Santa Cruz enfrentando a equipe do Ayumas, um jogão de bola no Campão. Na verdade é Ayumas e Santa Cruz, tá? O Ayumas. Mando é do Ayumas. Grande abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Amigos, uma ótima semana. Aproveite bem a semana. Tchau, tchau. Senhora.